Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro. Você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre pagamentos com criptomoedas, caminhos e perspectivas. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos abordar um tema bem grande até, eu diria, né? A gente já falou muito sobre a importância, né, de fazer pagamentos, né, com cripto e tal, mas considerando, né, o momento atual, a gente está agora em março de 2025, a gente está com várias soluções sendo apresentadas, né? Já temos episódios para trás acerca de cartões de criptomoedas, né, mais especificamente, te dando uma ideia de como usar, de quais utilizar. Então você pode retornar aí também para você estar vendo esse episódio. Ainda assim, a gente vai trazer nesse episódio de agora como que está andando, né, a questão dos pagamentos com criptomoedas, para onde que ele está indo e o que a gente acha que seria melhor ou não. Eu fiz até um quadrinho aqui, enquanto você falava, porque eu acho que a gente está com dois grandes focos, né? Duas grandes frentes. Uma é o uso direto de criptomoeda para pagamento. E aí nós temos o SDT, Bitcoin, Monero como os maiores expoentes. E nós temos o pagamento indireto, que é utilizar a rede de cartões de débito, crédito, e a liquidação disso ser feita entre uma empresa que intermedia isso e você com as criptomoedas. Então, a empresa aceita a criptomoeda, a empresa intermediária de pagamento, e você, né, o comerciante, nem sabe que você está pagando com criptomoeda. No final, você está fazendo essa liquidação final. Né? Ele recebe moeda fiduciária e tudo bem. E desses dois grandes pontos de pagamento, eu subdividiria eles em formas de pagamento com alto grau de privacidade e com baixo grau de privacidade. Acho que dá para dividir cada um deles desta forma. Enfim, acho que a gente consegue partir daí, né? O fenômeno de uso das criptomoedas, ele ainda é até um pouco mais recente do que o buy and hold, né? Da uma estratégia de comprar e guardar. Ele é utilizado, óbvio, foi utilizado primeiro pelos early adopters, né? Pela galera que começou na mineração, um dos primeiros que adotaram, né? A primeira transação com criptomoeda, ela foi já um pagamento indireto, né? As pizzas lá do Lazo, alguém foi lá, comprou as pizzas pagando com cartão de crédito e ele enviou os bitcoins como reembolso, né? Por assim dizer. E assim foi feita a primeira transação em criptomoeda e a primeira forma de precificação do Bitcoin, que foi basicamente o quanto ele tinha gasto, né? O cálculo foi feito com quanto ele tinha gasto de energia elétrica para minerar aqueles 10 mil Bitcoins, que era o equivalente às 2 pizzas. Né? Então, nós temos essa forma de pagamento, e a partir disso começou a haver formas diretas de pagamento, né? Com um dos maiores expoentes disso lá no passado, a Silk Road, onde se aceitava e circulava bitcoins, né? E já expôs a primeira grande fragilidade do Bitcoin, que é a baixa privacidade, dado que foi localizado o dono, apreendido os bitcoins e hoje faz parte da reserva estratégica de Bitcoin. Aquela tão reserva que o maximalista bateu palma, que na verdade, por hora, é uma reserva coercitiva de Bitcoin, né? Não é estratégica.
Estrategicamente coercitivo. Isso, boa, estrategicamente coercitivo. Que é basicamente não vender os bitcoins que são apreendidos. Então, as duas formas, né, começaram basicamente dessa maneira, e ambas vêm num processo de evolução, eu diria com percentualmente menos pessoas presas, né? E todas elas com alto ou baixo grau de privacidade, dependendo da estratégia que você utiliza. O pagamento indireto, ao meu ver, ele tende a uma maior popularização. Por quê? Porque ela não depende de quem está aceitando o pagamento, ou quem está recebendo o pagamento, aceitar o pagamento em criptomoeda. Então, é uma forma muito mais simples de você que adota criptomoedas, que acredita no potencial e que quer fazer uso disso como moeda circulante, é muito mais fácil esse pagamento indireto acontecer. E aí nós estamos vendo uma certa explosão disso, né? Seja de carteiras, de próprias exchanges que viram intermediários financeiros de pagamentos. É muito mais simples, porque eles já têm a logística de uma exchange para você fazer esse pagamento de forma direta. Então, é enviado um cartão com uma bandeira Visa, Mastercard para a pessoa via exchange, já com um KYC muito maior do que exige as próprias provedoras de cartão, já que as exchanges, como a gente vem falando há bastante tempo, elas são obrigadas a ter uma regulamentação muito mais invasiva do que o próprio mundo fiduciário, né? Então, uma exchange costuma ter dados de um cliente até maiores do que um banco. Então, isso já complica um pouco a situação no quesito privacidade, coloca isso no mais baixo grau de privacidade. Mas você consegue utilizar as suas criptos, né, para colateralizar o seu crédito, né, naquele cartão, e algumas oferecem cashback, né, em Bitcoin, uma criptomoeda própria, um token próprio do lugar, ou um SDT, enfim. Existe esse cashback, e a gente tem até, inclusive aqui na descrição, um que a gente vê um bom potencial, que é a Redot Pay, né, que é uma empresa sediada no exterior, tem um nível de KYC, mas aceita a ID de Palau, que também está aqui na descrição. Então, coloca uma barreira de privacidade, né? Eu não consideraria isso uma baixa privacidade, e sim uma média alta privacidade, porque está muito indiretamente ligado a você, e isso é algo importante, né? Cara, eu acho, cara, que é muito interessante usar o ID de Palau, né? A gente tem episódio disso e tudo mais. E assim, a gente tem que lembrar, né? É difícil a gente definir a privacidade, né? Em quantos pontos né? Se é 50, 100 pontos, sei lá. Porque depende de muita coisa, depende de muita variável, né? E depende do esforço que vai ser feito para descobrir quem é que está fazendo aquela transação. Então, assim, às vezes a gente faz transações simples, né? Usando ID de Palau e ninguém nunca vai nem imaginar o que foi. E às vezes um cara faz a mesma coisa e, putz, facilmente vão descobrir. Então, tipo assim, vai muito de outros fatores, né, para fins de privacidade, mas, enfim, ainda assim. A minha perspectiva com essa questão, né, de pagamentos com criptomoedas e os pagamentos alternativos de criptomoedas, etc. O que está acontecendo?
o mundo já tem clientes validados para usar cartão. O mundo já tem clientes que passam cartão com facilidade. Então, é muito mais fácil que as empresas que querem lucrar com isso e ganhar dinheiro, que elas insiram na praticidade do cartão o uso de criptomoedas do que Com certeza. querer te fazer começar do zero. E olha só que interessante, um experimento social que deu muito certo, uma novidade que deu muito certo foi o uso do Pix, que foi inserido sob o pretexto de ser gratuito, né? E aí as pessoas Assim aderiram. como toda ferramenta de controle, né? Mídias Exatamente. sociais, enfim. Se é gratuito, o produto é você, né? Então, o Pix teve uma adesão muito grande. Então, assim, é uma exceção, mas o uso de cartão já é muito comum, né? Então, essas empresas passam. O Hugo falou, né? Tem a Red Hot Pay, tem a Off-Ramp, tem algumas outras aí que estão começando a surgir no mercado. Mas a grande questão é que todo mundo sabe que o cliente vai usar cartão para pagar a conta. Uhum. Todo mundo sabe que não necessariamente o estabelecimento que vai estar recebendo vai querer aceitar em cripto. Ele vai querer aceitar em moeda fiduciária. Então, assim, porra, como que eu vou, né, fechar esse negócio? E aí que surgem, né, os cartões de cripto, por exemplo, né, que é uma opção, mas dentre as opções existentes, né, do uso de cripto diretamente como pagamento, do uso de cripto indiretamente, cartões está no uso indireto de cripto, né? A gente já fez um tanto de episódios falando da importância do pagamento direto com criptomoedas. É a transação cripto-cripto, tá? Não vou entrar no detalhe do nível de privacidade da moeda que você vai estar usando. Se você vai estar usando Monero, se você vai estar usando Bitcoin, Bitcoin na Lightning, eu uso Liquid, tá, beleza. Não vou entrar nesse detalhe. Quando a gente faz uma transação cripto-cripto, ou seja, a criptomoeda de forma direta, você tem um nível muito maior de descentralização, de liberdade financeira, muito provavelmente de privacidade. E é isso que a gente aspira ensinar e trazer para as pessoas. Porque a liberdade de fato do Estado e do que ele pode trazer para você em termos de imposto, burocracias, leis e etc., ela começa a ficar mitigada, eu diria, quando você migra para uma forma de transação direta cripto-cripto. Tá? Então é isso que a gente reforça. Mas nosso trabalho, né, como educadores também é trazer as outras opções, que é o caso que a gente traz com, por exemplo, cartões de cripto, né, que também são opções que estão surgindo, etc. São boas opções? São. Tá? Não posso negar que são boas opções. Os cartões de cripto, eles funcionam geralmente por mundo afora. Você recarrega eles com a cripto, seja lá qual for, eles costumam receber Bitcoin, USDT, USDC, Polygon, essas coisinhas assim. Então, assim, é muito interessante, porque você pode estar passando eles em qualquer lugar do mundo. Só que, assim, a gente entra nos poréns que o Hugo falou, né? Que é a questão da privacidade. O cartão, ele vai necessariamente usar uma bandeira. As maiores bandeiras do mundo conhecidas são o quê? Visa e Mastercard. Visa e Mastercard, elas requerem para quem emite um cartão nessa bandeira, mesmo que seja um cartão de débito, dados pessoais para que possam ser cadastrados junto a esse fornecedor de cartão, junto a essa bandeira. E você, então, vai ter que fazer um KYC. Existem formas de mitigar isso, aquilo? É claro que existe. Na verdade, assim, as formas são inúmeras, a gente
tem o curso Fold para isso, para tentar abraçar todas essas possibilidades e te auxiliar a transacionar com mais liberdade e privacidade, mas não tem como fugir de não fornecer dados pessoais para que o cartão seja feito. Mas beleza, ainda assim tem aquela discussão, porque, Redot Pay é lá de Hong Kong, eles não têm tratado com o Brasil, não manda dado, aquela coisa toda. Beleza, pode ser que sim, pode ser que não, mas tem um KYC envolvido. A grande questão é que a gente está vendo, né, essa enxurrada, né, de pessoas migrando para cartões de cripto e de serviços oferecendo cartões de cripto por conta desse negócio que eu falei no início. Você já tem uma clientela validada. A gente sabe que as pessoas usam cartões e que é mais fácil empurrar nelas o uso de cartão do que o uso de cripto diretamente. Beleza. O lojista às vezes não quer receber cripto. Tranquilo, tá? A gente também está vendo isso. Só que a gente está entrando numa situação que é problemática nesse caso, por mais que seja interessante que isso esteja crescendo, que é o quê? A normalização, que já é, né, muito normal, dessa identificação pessoal para fins de transação. Então, assim, hoje a gente já tem isso. Você só consegue fazer Pix se você tem um CPF ou um CNPJ. Se você não tem, você não pode fazer. O Banco Central não permite. Então, já está atrelado à sua transação uma identificação pessoal. Isso já vai para o banco de dados do Banco Central, que vai ficar sabendo das suas movimentações financeiras para fins de segurança, entre aspas, né? Bem entre aspas. E quando você usa, né, o cartão, por exemplo, de cripto, que a gente está falando, é um dos meios de pagamento que que a gente acha que vai ser mais mainstream, pelo menos no início, né, dessa adoção, você ainda assim está abrindo as pernas para essa identificação pessoal ao fazer essa transação. É melhor? É. É muito bom que você esteja usando e indo para esse lado. Mas, ainda assim, a gente tem essa... Não é 100% livre ainda, sabe? Já é um passo muito para frente, eu diria. Né? Você usar cartões de cripto para transacionar, porque você tem que ter cripto, talvez, em autocustódia, manda para o cartão, usa o cartão, porque o cara final lá não quer receber em cripto. Top. Eu acho que é o melhor dos mundos para fins de uso de cartão de cripto. Mas, assim, né, ainda assim tem aquela identificação pessoal e tudo mais, então, assim, tem os poréns. Também, a priori, ela não é horrível, né, porque ela impede o golpe do homem do meio, né, ela bem usada, né, o que a gente até já falou em episódio anterior. O problema não é o KYC, e sim a apropriação estatal desse KYC. Né? É uma coisa que é você e uma empresa privada, ela quer saber da segurança dela não sofrer um golpe, de você não sofrer um golpe, alguém se passar por você, né? Até poder ativar certos chargebacks e seguros contra roubo de dinheiro, né? Ou compras protegidas. É importante que saibam quem é você, né? Quem é o dono do cartão. Então, a priori, isso não é ruim, né? Assim, a gente vê na bolha cripto no geral, fala assim, KYC é ruim, então não tem que ser sem KYC tudo. Existem situações que ele é útil, tá? Especialmente com pessoas se passando com você, roubando dados do seu cartão e fazendo compras com esse cartão que era seu, né? Então, assim, isso não é ruim. O que é ruim é um ente estatal usando esses dados para fazer coerção contra você. Então, é importante a gente diferenciar essas duas situações, né? Então, é exatamente aí que eu ia, né, eventualmente entrar, né, que tipo, esses serviços são todos ótimos, são legais, aquela coisa toda. Só que quem fornece isso, né, tipo a Visa e a Mastercard, já foram totalmente cooptados.
Eles não vão oferecer um serviço, por isso que eles exigem isso, né? Por isso E que eles hoje precisam, por causa do seguro. Sim, como assim? Eles precisam, a seguradora, né? Por isso que eu falo, às vezes, né, eu começo a falar no Twitter, eu acho até válido a gente fazer um episódio depois falando mais disso. A falta de um mercado de seguro em cripto obriga operadoras de cartões a utilizarem o seguro do mundo tradicional. Esses seguros que são feitos contra transações fraudulentas, pessoas se passando por você, apropriação de dados, exige, e faz muito sentido que ela exija, que saiba quem é a pessoa original que está usando para poder reclamar que aquela compra não foi dela. Então, este nível de exigência entre o mundo privado, ele é necessário. De novo, o problema é a apropriação disso pelo Estado para utilizar como ferramenta de coerção. Mas, a priori, o dado que você passa, e aí é interessante esse estudo de jurisdições, para que você consiga provar que você é você mesmo e que aquela compra não foi feita por você. Coisas do mundo fiduciário. E que coisas de um mundo, de uma economia que precisa de um mercado segurador para evitar esses riscos ou minimizar esses riscos operacionais que podem ser decisivos de uma empresa ser viável economicamente ou não. Então, é algo complexo nesse sentido, o KYC, cara. Eu acho que ele é um mal necessário para algumas coisas, e aí, principalmente como essas, e é você precisar estar de acordo e passar por isso, mas estar numa jurisdição que não usa essa situação para coagir você. Pode complexo, ser. Não tem solução fácil. Né? Não mesmo, né? É difícil. Mas assim, cara. Porque um cartão sem KYC, suponhamos que você tem um limite de $5.000, então alguém compra $4.900, não tem KYC. Você vai falar, não fui eu que fiz. Como? Então, como eu garanto, né? Isso aí é complicado, né? Isso aí vai ser, em tese, né? Ou o cara que usa o negócio sem KYC aceita que isso pode acontecer e ele não pode recorrer, ou você faz login anônimo, né? Igual as chaves, né, de Bitcoin, né? O par-chave público-privado. Mas aí também você dá para a pessoa a responsabilidade, né, de ter que gerir bem as chaves daquele cartão, entendeu? Sim. Até um problema, comentando, até um problema que o nosso parceiro Sovereign Swap explica muito bem em situações de empréstimo colateralizado e tudo, que você pode fazer sem KYC? Pode. Só que você tem que garantir que aquela fonte de contato que você vai entrar vai ser só sua. Né? Então, se você der um e-mail lá e alguém invadir seu e-mail e ver que você tem um empréstimo lá, a pessoa pode se passar por você e falar, olha, quero resgatar, faltam só 3 parcelas, está aqui adiante, e o cara recebe todo o Bitcoin que estava lá em colateral. Então, é uma situação onde a responsabilidade, né, da autocustódia passa a ser extensiva às ferramentas de contato. Então, é complexo, é algo que precisa ser estudado caso a caso e depender muito da pessoa. Porque também não adianta nada, né? Por exemplo, a pessoa vai lá, faz um puto esforço, consegue um cartão sem KYC, abre mão desse risco, entende esse risco, não é porque eu não quero que seja rastreado e chegue até mim, e vai lá e compra um carro. E aí o carro sai emplacado no nome da pessoa, pronto, você vinculou aquele cartão àquela pessoa, pelo menos aquela compra, entendeu? Então, depende também muito do que você vai comprar, e cada um é preciso ter uma vida dupla, tripla nesse sentido, se você quiser fazer esse nível de privacidade, porque é algo bem complexo, né? Não é simples assim. Eu quero sem KYC para tudo, tá? Você tem que garantir que ninguém vai clonar o seu cartão, né? E isso é complicado, especialmente em compras online.
ou presenciais, dependendo do contexto que for. Então, é difícil você, né? Esse cartão tem que estar sempre no limite. É interessante que algumas empresas fornecem cartão de uso único, então é importante pensar nisso aí quando você tiver sem KYC nenhum, para evitar golpes ou fraudes. Então, cada camada que você tira de identificação com você se torna mais complexo em termos de gestão do dado que você vai compartilhar e aonde você vai compartilhar. Né? Por isso que a gente tem esse curso Fold realmente, que a gente explica cada um desses cenários e não é tão simples assim. Né? Não é, é só... Não, não é só. É só você definir cada compra, cada modelo de ameaça e cada risco que você está envolvido. Não existe solução sem risco. Não, é difícil demais gerir isso, né? Mas, enfim. Andando um pouco para frente, cara, nessa discussão, a gente chegou, Vamos né? falar dos pagamentos diretos, né? Não, então, calma, antes do pagamento direto, tem aquele detalhe também dos cashbacks, né? Agora sim. Estão surgindo alguns cartões, né, com pagamento com cashback, que, assim, é mais um pouco do mesmo, da mesma opinião nossa, né? É bom que surjam cartões cripto? Sim. É bom que você, poxa, tenha cripto, faça uma autocustódia, alimente esses cartões e pague com cripto? É, muito legal. O vendedor, né, vai receber em real normal, né? Ou seja lá no que for na moeda fiduciária lá, porque você está pagando no cartão, né? Beleza, legal. Eles estão dando um cashback para você, que também, pô, não é ruim, é sempre bom você receber um dinheirinho de volta. Só é mais um pouco disso, né? É um pagamento indireto e, portanto, né, tem esse KYC, tem que ter essa gestão, você tem que ficar esperto, né, para esse tipo de coisa, né? Então, é um pequeno detalhe só, eu diria, né? Não são ruins, mas eu tomaria muito cuidado na questão de aonde que é a jurisdição do serviço que está ofertando isso para você. Uhum. Porque as duas coisas que os dois cartões, né, que a gente sugere aqui, pô, Redot Pay e Off-Ramp. Os dois, eles estão sediados o quê? Em Hong Kong, Xangai. Então, assim, é uma jurisdição muito mais amistosa, eu diria, né? Aí, eu não usaria um cartão desses, por mais que a bandeira seja Master ou Visa, que é de algum serviço ou produto sediado no Brasil, porque vocês sabem como que é isso, né? A gente já deixou bem explicado dos motivos da gente evitar esse tipo de coisa, né? Enfim, aí tem alguns novos que estão tendo a cashback ou não, então vai ser interessante para alguns, né? E aí, eu ia até te perguntar isso, qual que é a sua opinião? Por quê? Eu não sei se eu colocaria isso como no uso direto, tipo cripto, ou no uso indireto, igual é o cartão. Aonde que você colocaria o uso do Bitcoin como colateral em empréstimo? É uma boa pergunta, né? Como assim, colocaria aqui em alta ou baixa privacidade? Ou Não. Em qual das duas? Se é uso indireto ou se é uso direto? indireto? Direto, que você está colateralizando e pegando um fiduciário ou uma outra cripto lastreada em uma stablecoin, né, no caso. Então ele é ele é um pagamento indireto. Você pode, inclusive, até utilizar, por exemplo, você pega o Bitcoin, colateraliza, pega uma quantidade, um SDT, e usa um cartão do SDT para fazer aquele pagamento. Então ele é indireto ou duplamente indireto, né? Ainda mais indireto. Tem Falando cartões que então, fazem isso diretamente e tem outros que não. falando então nisso, né? Só para a gente já deixar aí a
a nossa parceira Sovereign Swap também, né, na minha menor perspectiva, taxa de juros no mercado. na minha perspectiva de uso, foi bom, a confiança, deu tudo certo, então a gente recomenda, né? Fizemos alguns testes, é claro, e eles oferecem, né, empréstimos de USDT que são lastreados em Bitcoin. Então, tem muita gente surgindo com isso no mercado agora, né? Tem vários serviços que estão aparecendo, modelos diferentes, né, de negócios, legal, mas a nossa recomendação é eles, para quem está precisando aí fazer um empréstimo, pagar umas contas e tudo mais. Você não precisa mais de SPC nem de Serasa. Se você tem Bitcoin, você tem tudo que você precisa. É só entrar em contato com eles e receber o dinheiro que você está precisando aí. Tá, vamos falar então um pouco da parte dessa pagamentos em termos diretos, né? Eu acho que a gente já falou muito em episódios para trás, talvez nem precisa a gente estender tanto nesse, mas ainda assim, para quem é mais novo, né, e está começando a ouvir agora, saiba o quê? A gente luta, né, é uma batalha muito grande para que as pessoas utilizem, né, cripto como forma de pagamento direto. Como que isso funciona? Que a gente fala, é para usar o quê? Não sei, usa o que é melhor para você. Você prefere usar Bitcoin na Lightning? Você prefere usar Bitcoin on-chain? Os seus produtos são mais caros, então é melhor pagar em Bitcoin on-chain? Monero, para ninguém ver o saldo da sua carteira. Não, eu prefiro o SDT porque eu preciso que não tenha tanta volatilidade. Beleza. É pessoal, tá? Mas a gente reforça, né? A gente tenta reforçar para as pessoas que a utilização e o pagamento de qualquer coisa que seja, Bitcoin, ou cripto, é a melhor opção em termos de liberdade para que você não dependa dos intermediários. Pensa no caso do Bitcoin, que além do fato, né, do nosso querido amigo Satoshi ter escrito no white paper que isso foi feito para ser um dinheiro entre pessoas, né, peer-to-peer electronic cash system, você não tem outros intermediários. Essa que foi a grande revolução do Bitcoin. E, pô, se essa que é a grande revolução, a gente está lutando, então, para ensinar e manter isso, para que as pessoas consigam utilizar essa forma de transação sem intermediários. Porque se eu tenho que usar um cartão de crédito, de uma bandeira, de alguma coisa, aí, cara, já tem intermediário, já não adianta. Se eu tiver que usar, sei lá, esses outros meios aí que o pessoal inventa, tem outro intermediário, não adianta. Então, a gente luta, né, para utilização, para o pagamento, né, de cripto que seja feito cripto. Até o momento a gente só tem, acho que Rolante, né, como sendo o grande local, né, onde a gente tem esse tipo de coisa, mas estamos vendo, né, algumas boas sinalizações que são talvez alguns projetos de lei, né? Teve um em Belo Horizonte falando, né, o vereador de alguma coisa lá queria tornar Belo Horizonte capital do Bitcoin, sei lá, uma coisa assim. Tivemos um em Juiz de Fora também, em Minas Gerais, onde a mulher lá falou que queria fazer alguma coisa envolvendo Bitcoin. Então, tipo assim, são algumas manifestações que são interessantes, sabe? São mais pró isso e eu acho que podem agregar. Mas, cara, aí vai da pessoa, né? A gente tenta. Vem a partir de políticos, né? O que é mais chato e menos voluntário, por assim dizer, né? Exatamente. Mas, assim, né, ainda assim está dentro do... De forma voluntária, eu vejo o Rolante ainda como o maior expoente mundial em relação a isso. Recentemente, eles até conseguiram que o primeiro posto de combustível aceitasse Bitcoin como pagamento, ou seja,
né? A gente tem 2 entrevistas com o Ricardo de Rolante aqui, e os 2 pontos mais críticos para aceitação em massa de uma cidade são supermercado e posto de gasolina. E nesse momento ele tem os 2 lá. Lógico, é uma excelente iniciativa. De ponto fraco é porque ela é local dependente, né? Então, se você quiser usar seus bitcoins, você tem que ir para lá, né? E isso conseguiu movimentar o turismo na cidade, né? Uma cidade com foco nisso. Em grandes cidades, você tem até alguns pontos que aceitam, mas ainda são poucos, né? Não tem as grandes redes de supermercado, por exemplo, né? Então, uma parte importante do consumo da cidade ainda não é isso, né? O que pode ser parcialmente resolvido com esse pagamento indireto via cartão, e você fomentar o pequeno comerciante que aceita cripto como forma de pagamento. Mas é lógico, o cara utilizar, né, essa forma de pagamento direto, ela é vendedor dependente, não comprador dependente. Então, ela depende do convencimento voluntário do vendedor em aceitar, em entender isso, em entender a tecnologia, em ter uma carteira, em instalar, por mais simples que seja, mas assim, é uma outra forma de pagamento. Há um gerenciamento contábil diferente, que pode ser algo que o cara já fazia de outra forma e passar a fazer com criptomoedas, ou algo novo, no sentido de ter que fechar o caixa em Bitcoin, colocar lá, né? Ou em criptomoedas. Então, é uma forma que deixa o vendedor com uma maneira a mais de lidar com formas de pagamento. Isso, de forma 1 para 1, é um pouco mais difícil voluntariamente convencer as pessoas. Eu acho que isso teve uma grande aceitação em Rolante, porque a cidade já era focada no turismo e houve muito acertadamente a visão do Ricardo nesse sentido, né, do Ricardo desse projeto como um todo, de dizer, olha, se a gente fizer isto, nós teremos mais turismo na cidade. E realmente houve. Só que se isso for feito em massa, não vai ter mais, não vai ser o turismo a situação, o chamariz. Em cidades turísticas, a gente vê isso no Brasil, né? Jericoacoara e coisas assim, que tem outros projetos, são cidades mais voltadas ao turismo e que pegam este apelo turístico de bitcoiners que vão realmente lá para incentivar esse comércio e essa aceitação. Só que isso tem um limite de acontecer, né? Se a cidade não tem esse apelo turístico, se a cidade tem uma economia maior do que esse apelo turístico, eu acho que aí já entra uma coisa mais complicada de ser aceita, especialmente por estas falhas na cadeia, né? Então, assim, de produção. Vamos convencer, sei lá, todos os restaurantes, né? Como se faz aquela comida de boteco de Belo Horizonte. A gente sabe que Belo Horizonte é uma gastronomia fantástica. E fazer com que esses bares aceitem Bitcoin. Pô, interessante. Mas o que este comerciante vai fazer com esse Bitcoin se não vender e liquidar para, por exemplo, pagar um fornecedor, né? Porque a cadeia está incompleta. Isso é algo que aconteceu muito, por exemplo, com aceitação com lojas de maconha na Holanda. É legal o comércio, é legal as lojas, é tudo legal, mas não é legal o plantio. E aí? Onde é que eles vão obter isso? Muitas vezes eles obtêm isso de origem ilegal e importada. Então, por quê? Porque a cadeia morre. Então, é importante você ter a cadeia. Não só o comerciante final aceitando, mas o fornecedor desse comerciante aceitar,
né? E isso é algo mais difícil. Por isso que eu acho que o momento é utilizar essa ferramenta do pagamento indireto para que o comerciante, por exemplo, for comprar do fornecedor, utilizar um cartão colateralizado em cripto, utilizar essa cripto como forma de liquidação indireta para ter esta situação toda, este elo do mercado, da cadeia de produção sendo fechado. É complexo, não tem solução fácil. Mas, olha, eu vou te falar, eu achei essa ideia sua, né, da cadeia da aceitação da maconha, da liberação da maconha, por exemplo, a melhor das opções para ver se o cara entende, porque quando a gente fala, né, que, porra, você tem que ter uma economia circular, né, para você não pagar imposto, etc., talvez, assim, essa seja a melhor forma de explicar, para o cara entender isso. Tipo assim, não adianta você liberar, não. Você pode consumir, você pode fumar na rua, beleza. Você só não pode plantar. Então, tipo assim, porra, não adianta de nada. É a mesma coisa com a cobrança de imposto, entendeu? Se você não meter Bitcoin, assim, ou outra coisa, né, na cadeia inteira, para você sair, pelo menos do ICMS, não adianta nada, não, cara. Exato. Então, assim, né, pro comerciante teria que ser isso, né? Ele utilizar esse cartão de cripto e ver se consegue pagar as coisas nesse sentido, ou até mesmo a sovereign swap, né? O cara emite um boleto para a empresa e o cara paga com essas criptos com a sovereign swap, faz essa liquidação intermediária. Eu acho que é um bom ponto assim de ligação, mas não é uma ligação direta, né? Porque Não o é fornecedor direto, não mas aceita, mas já é uma forma de contornar tudo isso. já é alguma coisa, com certeza. Já é uma bela de uma opção, eu diria. Vamos para a notícia? Cara, vamos então. A gente falou, parará. Olha só, a Receita Federal, né, começa a intimar investidores de criptomoedas. Então, vazou um documento aí onde teve uma intimação acerca de pedir esclarecimento, né, de movimentações feitas para compras, né, de criptomoeda, aonde que está a posse, com o que foi gasto e etc, né? Então, isso a gente já falou, né, no episódio sobre a declaração do imposto de renda 2025, né? Já meio que deixamos isso explanado, nossa opinião acerca disso, né? E eu acho que para fechar todo esse episódio, né, acerca dos meios de pagamento com cripto, né, que, poxa, não só mostramos alternativas, mostramos que o melhor é cripto, mas também é porque isso vai te isentar desses problemas. Não tem como, assim, ou pelo menos vai reduzir demais a probabilidade de você sofrer, por exemplo, ou uma intimação dessa, ou uma cobrança de imposto dessa, essas palhaçadas que existem, né, essas burocracias estatais, elas vão provavelmente te atingir menos ou nem te atingir se você circula, né, apenas com essa economia cripto, né? Porque o cara que cai na malha fina, o cara que tem que explicar a transação é o cara que usa Pix, é o cara que usa TED, é o cara que está usando o banco que tem CPF dele lastreado e aí a Receita olha e fala assim, isso aqui tá estranho, então explique para mim. Agora, se você usa cripto, cara, você tá isento desse problema. Então, assim, muita gente não sofreu, não teve problema com eles, né? Com cobrança de imposto, com empresa, etc., para valorizar isso, beleza. Mas, porra, quem já teve, cara, a gente está trazendo tudo aqui. A gente está mostrando, tentando explicar para vocês. Então, assim, tá muito na cara. É simples isso, simples, é só usar, é só fazer. Com certeza. Com isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se que você chegou até aqui, deixe o seu like, deixe seu comentário. Se inscrevam, né, para receber as notificações, não só no Spotify, como no YouTube, no canal do Cripto TV. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.